Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você Quem é pensa você? que é? Quem você pensa que Quem é é? você? Quem é Quem você? você pensa que é? Quem é Quem você? você pensa que é? Quem você Quem Quem é você você? pensa que é? Quem você pensa que Quem é você pensa você? que é? Quem você pensa que é? pensa que é? Quem é você? Quem você Quem pensa você que pensa é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, Medíocre! o Clóvis de Barros Felizmente eu não ando armado. ou o Pondé Porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. ouve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande. Sempre a mesma coisa. E a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo para o que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? Hoje eu estou prevendo uma conversa muito da hora, mano. A gente vai questionar as estruturas do sistema aqui. Bora! Profundamente, cara. Inclusive, quando eu digo estruturas, a gente questiona o que vem pra gente como cultura, né? Cultura pop, o que a gente consome, que eu acho que é posso dizer que é uma parte importante da construção da nossa personalidade, né? E como a proposta desse meu podcast é debater construção de personalidade e identidade, cara, nada mais justo do que a gente questionar o que vem pra gente como cultura, né? Com toda certeza. E quem tá passando essa cultura pra gente, né? Hoje eu falo aqui com o Lucas PX, que é do canal Anarconerd, tem um perfil também, eu conheci pelo Instagram, ele falou que tem o YouTube e o Instagram, né? Eu vou começar o YouTube em breve. Eu tive um pequeno delay, porque eu tive que fazer uma viagem às pressas, mas eu tô com o roteiro do primeiro vídeo de YouTube. Imagino eu que até o final dessa semana eu consigo postar esse vídeo no YouTube, né? Porque eu quero fazer um conteúdo diferente pra lá do que eu tenho no Instagram e no TikTok. Então vai ser um conteúdo exclusivo pra YouTube. Mas em breve vai estar os vídeos lá, você vai ver. Aí. Vamos começar do começo? Dá um oi pro pessoal, Lucas. Oi pessoal, meu nome é Anarconerd, eu sou não só o Anarconerd, eu sou o Lucas PX também, sou um profissional aqui de São Paulo, não sou formado em porra nenhuma, eu sou só um cara que é entusiasta de todas essas coisas, de todos esses assuntos, quando se trata de cultura pop, quando se trata de política. E eu falo disso porque eu amo falar disso, mas é isso, eu não vou nem falar que dá meu currículo aqui, porque não tem nada a ver com o que eu falo. Mas eu tô na mesma que você, cara, só que eu, não sei você, mas eu consigo jogar a culpa no TDAH, tá ligado? Justo. A gente quer saber muita coisa ao mesmo tempo e aí é foda. Não. Mas é isso, ô Lucas, a gente tem aqui o hábito de dar o ponto de partida da nossa conversa. São algumas perguntinhas sobre você, que tem o intuito de repente mostrar um lado para quem tá ouvindo que de repente você não mostra na rede social e tal. Mas perguntas rápidas, vamos nessa? Tá pronto? Bora. Primeiro, eu queria saber uma coisa que até pra você já é assumidamente que você é muito ruim fazendo. Tipo, cara, não bota eu pra fazer isso, pelo amor de Deus, porque não vai dar bom. Uma coisa que eu sou muito ruim fazendo, cara, eu sou muito ruim tendo que lidar com gente por muito tempo. Eu já fui professor
né? Eu já dei aula e eu me cansava profundamente. Eu tenho boas experiências dos meus alunos, mas eu não acho que eu nasci para dar aula. Então, essa é uma coisa que eu acho que, tipo, porque eu me cansava constantemente, eu tinha bastante preguiça de depois ficar conversando com os alunos no off. Então, nessa questão dessa troca por muito tempo com muita gente, eu sou muito introspectivo para poder lidar com muita gente. Então, eu tenho bastante dificuldade nessa questão de dar aula e ensinar quando se trata de dar atenção individual para cada pessoa. Mas quando se trata, por exemplo, de uma palestra ou coisas do tipo, aí eu me dou bem, porque eu não tenho que falar diretamente com ninguém. Eu finjo que a plateia não existe e só falo. Pode crer. Aí acho que é aquela parada da bateria social, né? Porque... Nossa, demais. Não, é porque demais. suga, né, cara? Eu sinto isso também. Suga, tipo, você tem que dar atenção pra muita pessoa, muita coisa acontecendo. Tipo, você tá tentando focar num assunto aqui, aí vem outro e puxa outro assunto daí. Isso também acaba comigo igual, bicho. E aí vem os alunos perguntando a mesma coisa pela milésima vez e você fica tipo, gente, eu já expliquei. Vamos avançar, por favor. Eu não tenho paciência, não dá certo. Eu te entendo, mano. Seguindo, eu queria agora o oposto, cara. Eu quero uma coisa que você fala, cara, joga no peito do pai aqui, que aqui eu resolvo. Cara, eu acho que, ironicamente também, ainda falando sobre essa questão de falar em público, eu me dou muito bem falando em público, eu me dou muito bem me apresentando para pessoas, eu me dou muito bem num palco. Então, assim, da mesma forma que eu tenho dificuldade de lidar com pessoas no individual, tratando de aulas e coisas do tipo, eu tenho muita facilidade em dar uma palestra, como eu comentei. Então, pra mim, se você fala pra mim, fala, Lucas, eu quero que você dê uma palestra sobre um assunto X, me fala sobre física quântica. Não entendo bosta nenhuma de física quântica, mas eu acho que eu finjo tão bem que eu faria as pessoas acreditarem que eu manjo de física quântica. Inclusive, o meu canal, ele funciona assim. Eu fingindo que sei alguma coisa e as pessoas acreditando nisso. Muito bom, muito bom. Oh, isso é uma baita skill, né? Porque se você parar pra pensar, é tipo meio que um medo generalizado, né? Da maioria das pessoas é falar assim em público, né? Quando tem que falar com aquela galera. A minha facilidade é justamente falar. É muito uma questão mais de oratória mesmo. Eu consigo falar e convencer pessoas com muita facilidade. Então, me dá um briefing rápido de um assunto, me dá 30 minutos para eu estudar esse assunto e eu vou falar sobre ele. E eu vou fazer você sair convencido de que eu sei falar sobre aquilo, mas eu não sei nada. É vendedor, né? Vendedor, isso. A minha habilidade é de vendas. Seguindo... Eu queria saber se você tem aquilo que a gente chama de guilty pleasure, que é aquela coisa que a gente gosta, mas não fala muito pra geral, assim, tipo, puta, eu gosto disso aqui, mas eu não vou falar pra todo mundo, explanar pra todo mundo que eu gosto, tá ligado? Eu já respondi essa pergunta uma vez pra um amigo e eu respondi assim, eu não tenho guilty de nenhum pleasure que eu tenho, sabe? Eu não tenho vergonha de nada que eu gosto. Então, tipo, sei lá, eu gosto de anime de menininha de romance. Eu gosto de Sailor Moon. Adoro assistir os desenhos com a minha filha, né? Então, tipo assim, eu não sei se tem algo em específico que seja guilty pleasure pra mim, porque... Eu gosto de muita coisa, eu não tenho vergonha alguma de ser cafona. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de pensar em alguma coisa que eu tenha vergonha de admitir que eu gosto. Então, eu acho que eu não tenho, não. Você é uma pessoa bem resolvida com você mesmo, né? Nesse aspecto eu sou. Deveria ter mais pessoas assim, né? Sim, mas mesmo as coisas, porque né, eu tava até falando pra minha esposa agora há pouco, eu fiquei, tipo, eu adoro sentar e botar vídeo de comida, de pessoas cozinhando e falando sobre comida. Mas isso daí não dá nem pra falar que é um guilty pleasure, porque, tipo, é muito, como fazer, é muito mainstream, né? Todo mundo gosta disso. Agora eu falar que eu gosto de, sei lá, de anime que, sei lá, tem um anime chamado Banana Fish que eu adoro. E é um anime que tem relacionamento homossexual. E eu acho incrível. Incrível. Tem uma trama de romance gay ali maravilhosa. Eu falar, tenho vergonha disso? Nem um pouco. Pode ser. Então, tipo...
E fora que tem, assim, até os que não são, eu acho que tem muita coisa shonen que tem uma tensão sexual absurda que os caras só vão fingir que não tá aqui, né? Mas tá ali pra caramba, né, velho? Inclusive, Naruto e Sasuke deveriam ser um casal no Aí, Naruto. Então, só que o Kishimoto teve medo disso. Aí, ó. Mas é isso. Eu não acho que eu tenho guilty pleasure, não. Nenhum mesmo. Então, se alguém me vê ouvindo algum funk proibidão, eu vou assumir com gosto. Falar, eu realmente tava ouvindo isso daí e gosto. Da hora. Agora eu acho que essa vai ser mais fácil. É a última pergunta aqui do Esquenta. Eu quero saber o oposto dessa do Guilty Pleasure. Eu quero saber uma coisa que você vê geral curtindo e você fala, mano, não entendi o apelo desse rolê. Qual que é a graça dessa parada aqui, tá ligado? Tipo, não tô acompanhando. Sabe um bagulho que eu vejo que tem bastante gente que ainda gosta e tudo mais? É tipo assim, se tratando de internet, conteúdos... eu tenho um pouco de asco de conteúdos de relacionamento que as pessoas ficam fazendo pegadinhas com o seu companheiro ou companheira. Ah, tá. E você tem um monte de curtida, todo mundo adora, dá risada, compartilha. E aí o casalzinho fazendo tipo, sabe aquelas pegadinhas do cara tá com uma boneca inflável embaixo da cama e a esposa entra pensando que ele tá com alguém traindo ela e é só uma boneca. E tipo, esses vídeos de pegadinha nesse nível com pessoas que são muito íntimas me incomoda. Eu sempre gosto muito, eu gosto de coisas de pegadinha, tipo, não é um problema, mas tem coisas, por exemplo, pegadinhas inofensivas eu gosto pra caralho, mas pegadinhas que mexem com o emocional e eu vejo as pessoas, tipo, curtindo, compartilhando, dando risada, ou até vídeos que, como eu falei, vídeos você zoando o outro parceiro, ou fazendo piadas, ou tentando diminuir eles, isso me incomoda. E eu vejo que tem muito apelo na internet, assim, principalmente entre os jovens, né? Tipo, sobre esse tipo de temática. Então, isso é uma coisa que eu vejo as pessoas gostarem e eu fico, meu Deus. Mas isso e Coldplay. Coldplay também. Mentira. Total. Eu tô só zoando, tô só alfinetando aqui. Pode crer. Eu ia falar que dentro dessa categoria relacionamento, tem algumas paradas que é meio fácil dos caras perderem a mão enquanto estão fazendo, né? Você já viu aqueles que eu vi mais de um, mas, cara, parece que vira um barraco que eu não sei se é tudo combinado, mas fica sinistro mesmo, que é aqueles que o cara vai e quebra uma parada que é, tipo, muito cara da mina. Ou o contrário, a mina vai a mina pega e lava o PlayStation dele e fala, vou lavar o PlayStation. Sim, isso daí me dá uma dor no coração. Você é louco, mano. E aí eu olho pra aquilo e o pessoal dando risada e eu fico, gente, eu ia chorar. Ou até vídeos, assim, que a galera tem tratado muito a vida como um reality show, né, atualmente. Total. Então, tipo, eles estão expondo certos momentos íntimos de cada um de um jeito muito irresponsável. E justamente por causa desse choque, por ser real, e você ter um casal brigando por uma coisa, ou, por exemplo, eu lembro de um vídeo de um cara que ele gostava de fazer torres de cartas. E ele tinha montado uma torre gigantesca, que ele passou o dia pensando naquilo e ele ficou montando minuciosamente. E aí a menina pega, liga a câmera e derruba tudo. E o cara pega e termina com ela no vídeo. A gente não sabe se é combinado ou não, mas ao mesmo tempo eu fico, gente, que expor esse tipo de coisa. Sim, bizarro. E velho, só pela viralização e você pegar e você diminuir o seu parceiro, ou mãe, ou irmão, ou amigo, só pela visualização, só pela... Isso me irrita profundamente. Então isso é uma coisa que eu vejo que muita gente curte, compartilha, tem páginas virais com milhões de seguidores que eu fico, por que vocês gostam dessa porra? Chegou a ver acho que uns 2 anos atrás, ou 3, um casal que a menina, tipo, matou o cara porque ele cismou que ia fazer uma brincadeira com uma arma lá, não sei se era pra tirar... Eu não lembro agora qual que é os detalhes, que era o cara segurando um livro ou alguma coisa assim, e ia atirar pra o negócio parar ali. Que não parou, e aí o cara morreu. Porque eles estavam fazendo, tipo, testes. Esses vídeos também são uma coisa que eu olho e eu fico, mano, como que vocês gostam disso? Teve um outro caso, porque esse daí foi, tipo, eles estavam testando pra ver se o livro era a prova de balas.
Porque tinha um caso, aconteceu um caso em algum lugar do mundo, que eu não lembro agora, que um cara foi salvo porque ele estava com um livro na bolsa e a bala perdida se cravou no livro e não atravessou ele. Uhum. Então eles tentaram testar essa teoria, só que do jeito mais burro possível. E eu lembro de um outro vídeo de um influenciador até famosinho, mas é que eu não lembro o nome porque eu não sigo esses caras. Que ele pegou e ele queria testar se era possível você quebrar o vidro de um carro com um soco ou com um chute. E nisso, ele pegou, ele chutou o vidro para fazer o conteúdo e o vidro do carro cortou uma artéria. E ele teve que ir às pressas pro hospital. Ele sobreviveu, ficou bem. Só que me faz pensar, gente, até que ponto vale a pena o like para esse tipo de conteúdo, sabe? E até porque a gente sabe que adolescentes e crianças vão reproduzir esse tipo de pensamento, esse tipo de conteúdo, da mesma forma que pra gente, nossos pais reclamavam que a gente assistiu Jackass, por exemplo. Sim, E o Jackass era ridículo. E aí a gente, achava super da hora o cara entrar, ficar pendurado numa corda com uma carne na cueca enquanto ele passava por um poço de crocodilo. É uma coisa estúpida, mas é que, as pessoas curtem e eu fico, gente, por quê? É bizarro. Bizarro. É meio que um humor de constrangimento, né? Sei lá. Exatamente. Exatamente. Cara, a primeira vez que eu vi um vídeo seu, que apareceu pra mim no Instagram, era aquele do... Se eu não me engano, era aquele do Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Você falava que... Eu tratava os Cavaleiros do Zodíaco como trabalhador assalariado, motoboy. Sim, total. Que era um rolê muito meritocracia, né? Os caras se arregaçam, né? 12 horas pra bater os 12 mais foda do Aí chega no reino. final, a Athena resolve tudo, e ela já podia ter resolvido tudo desde o começo, né? Então, fica nesse ciclo. A gente se fudeu, a gente quase morreu nesse rolê, a gente tá aqui trampando que nem uns condenados, menor de idade, pra proteger você, e você pode se proteger sozinha, foi basicamente isso. E eu lembro que quando eu fiz esse vídeo, teve até uma galerinha que ficou falando, ai não, mas esse tipo de alegoria, ela é muito rasa, porque você tá falando sobre um assunto da cultura pop. Eu fiquei, gente, cara, é o que eu consumo, é o que eu gosto de falar. Então, eu tenho que tentar achar política nessas coisas, sabe? E tem, na verdade, assim, eu costumo falar que tudo é política. E por isso que meu conteúdo, você acaba vendo eu falando de banda uma hora, você vai me ver falando sobre um anime que eu assisti, você vai me ver falando de algum filme que eu assisti, porque tudo isso na cultura, ele fomenta visões políticas. Sim. Mesmo nos filmes de romance, de relacionamento, quando a gente fala de, por exemplo, sei lá, um filme de romance em que você romantiza a menina ficar com o cara que é vagabundo, não trabalha, mas vive a vida um dia de cada vez. E aí o cara que é o antagonista da história é o cara que é bem resolvido, que é educado, que trabalha numa empresa chata, entre aspas, né? Então, até isso fomenta a visão política, né? Sim. Visão de mundo, como você mesmo comentou, tem muito do que a gente assiste, do que a gente consome, fomenta muito do quem a gente é. Né? Você falando aí agora, eu lembrei, cara, não sei nem se é desse filme que você tá falando, mas que é muito parecido, que eu lembrei que assim, que mudou um vídeo meu que eu vi, eu não lembro quem era, mas eu vi um vídeo no YouTube que fazia uma análise daquele Curtindo a Vida Doidado. O Ferris Bueller lá, tá ligado? E aquele cara sempre, a gente cresceu... Eu amo esse filme também. Então, a gente cresceu vendo esse filme e aquele cara era o herói máximo de enganar todo mundo e viver a vida ao máximo, tá ligado? Exato. Só que eu vi o cara fazendo uma crítica e ele falava, mano, esse cara é um parasita, velho.
Esse maluco, o jeito que ele trata os amigos dele, o jeito que ele trata a namorada, sabe? Os interesses dele vêm em primeiro lugar. Eu vou pegar o carro do pai do meu melhor amigo e foda-se, vou sair dando rolê com ele porque eu tenho que viver, tá ligado? Isso porque esse filme ainda, ele é um filme que não se leva tão a sério, né? Porque aí você pega outros filmes que se levam muito a sério, como por exemplo, Na Natureza Selvagem, que é aquele que o jovem sai de casa e ele quer viajar até para o Alasca, que é baseado em fatos reais. Tem até a trilha do Ed Vedder, do Pearl Jam, é muito bonito o filme, é um filme que eu particularmente adoro, só que ele fomenta uma visão totalmente individualista do que é ser homem e do papel do homem na sociedade. Ele parece muito revolucionário, ele parece muito tipo, nossa, ele é um lobo solitário, só que até essa visão do lobo solitário é uma visão que o próprio fim do filme, com a morte do protagonista, ele já fala, felicidade não é completa se não pode ser compartilhada. Então, o cara precisou morrer pra notar isso. Pra entender. Só que as pessoas pegam e a figura dele, a figura, sei lá, do Tyler Durden, do Fight Club, e eles exaltam como se fosse um símbolo do que é ser homem, do que do nosso papel, né? Então, sim, total. É uma visão bem distorcida mesmo, é uma visão bem distorcida. E aí o que a gente, como eu estava falando no começo, o que a gente recebe, isso aí, eu imagino que não seja uma questão só do brasileiro, porque a maior parte desses filmes a gente cresceu com eles, pode-se dizer, né? Foi tipo, sim, pegou o nosso crescimento, ele faz importante que você está formando, sua personalidade, você está meio que recebendo aquilo que vai formar o que você vai ser e tal, né? E com certeza. Passa despercebido, né? Por exemplo, o próprio Cavaleiros do Zodíaco, que ele é um anime, você vê, tô assistindo um desenho, não pega nada, sim, né? E assim, eu adoro também, né? Aquele negócio, a gente tem que falar porque, sei lá, vai ter quem ouve e fala, nossa, é mais um crente fanático falando contra anime, né? Não tem nada a ver, sim, eu adoro, cara. Não, Cavaleiros também, do Zodíaco foi, adoro. tipo, meu primeiro contato com animes, assim, sabe? Os mais antigos eu não tive contato, né? Eu tive bastante contato com Cavaleiros do Zodíaco, mas é que eu cresci vendo tudo que passava na Band Kids. Então, tipo, você tinha... Eu ficava esperando pra passar o Cavaleiros, Tenchimuyo, Yu Yu Hakusho e vários outros animes que nessa época passavam na TV. E era coisa que eu assistia e que eu curtia pra caralho, assim. Então, até falando sobre as coisas que você comentou, tipo assim, a minha visão de mundo foi muito moldada pelo que a gente assistia, porque, por exemplo, eu via a Liga da Justiça, por exemplo, e eu via a maneira como o Superman se portava, eu via a maneira como o Batman se portava, eu via as histórias de sacrifício daquelas pessoas em prol de um bem em comum, que eram incríveis, e aquilo moldou muito, até a visão, até personagens como Lex Luthor, molda bastante da nossa visão do que é o mundo e de como a gente vai lidar com esse mundo. Não à toa, eu vejo que existe uma certa diferença também em quando a gente pensa que, por exemplo, para uma geração até um pouco depois da minha, que aí você já começou os filmes de super-heróis ser muito mais ativos, como os da Marvel, né? A gente até anteriormente chegou a comentar. Eu percebo que existe uma visão muito menos agressiva quando se trata de críticas sociais. Porque eu lembro que Liga da Justiça, ele tratava de alguns assuntos pesadíssimos. Eu lembro de assistir animes tipo Akira, sabe? Eu lembro de ler e assistir Akira. Eu lembro de ler e assistir, sei lá, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell é filosófico pra caralho, velho. E aquilo, assim, eles não tinham medo de cutucar. Só que aí quando a gente entra numa fase em que a gente tá tendo que vender, para que a gente precisa ter lucro para que a gente possa alcançar o maior público possível. Portanto, a nossa mensagem tem que ser mastigadinha. Né? E como eu citei antes da gente começar a gravar sobre as questões do MCU, da Marvel, o Homem de Ferro, por exemplo, né? O Homem de Ferro, ele é o símbolo, se você for ver de uma geração aqui dos anos 2000, ele é o grande herói. As criancinhas de 8 a 10 anos iam no cinema e falavam, não, eu quero ser um bilionário que nem Tony Stark, eu quero ser esse herói. E é muito louco porque é um filme, por exemplo, que eu acho bem problemático. As pessoas não veem essas questões problemáticas, mas eu vejo porque eu sou uma pessoa extremamente crítica. Então, quando a gente olha e analisa que, sei lá, o Homem de Ferro, ele é todo
ele é uma propaganda armamentista estadunidense e ele cria uma certa dicotomia entre o Ocidente e o Oriente, as pessoas pensam, é falácia, é coisa da tua cabeça. Só que aí você vê o Homem de Ferro vendendo suas armas. A virada do personagem mesmo nesse filme é, meu Deus, as minhas armas que eu estava vendendo para os mocinhos, que são os americanos, está nas mãos dos vilões, que são do Oriente Médio. Tipo, é muito descarada essa... E até o Homem de Ferro é um dos filmes que foram que usaram de recursos e equipamentos do Pentágono dos Estados Unidos para poder ser gravado. Bizarro, né? Tipo, de locações, de equipamentos. Porque os Estados Unidos, eles fazem essa higienização dos roteiros justamente para que a imagem deles não seja manchada, principalmente a imagem militar. Então você pega um filme como o Homem de Ferro, que passa a ser o grande herói de uma certa geração, e você tem como esse herói o bilionário, o cara que é armamentista, o cara que estimula conflitos no Oriente Médio. E aí a gente olha para jovenzinhos defendendo causas como Israel, questões como Israel, e a gente fica, eu não sei por que esses jovens estão defendendo isso, por que eles estão tão conservadores. É por causa disso. É por causa desse certo covardismo que a gente tem um pouco na indústria em prol do lucro, né? Então, você tem você até tem pequenos traços de críticas ali, só que são bem pequenos. As pessoas têm... a indústria em si, ela tem muito medo de cutucar. Por isso que pra mim foi tão importante assistir o filme do Superman, que saiu agora. Eu não vi ainda, do James Gunn. Assista. Esse filme é incrível. E porque eu acho que ele retoma o Superman como um símbolo de esperança, de paz. E ele, basicamente... Sem dar spoilers, até porque eu não tô aqui pra ficar dando spoiler de filme. Sem dar spoilers, ele basicamente mostra que a visão do Superman a respeito até dos conflitos norte-americanos, conflitos no Oriente Médio e tudo mais, é totalmente cara, pessoas estão morrendo, eu preciso salvá-las. É literalmente isso que ele fala. Pessoas estão morrendo, eu preciso salvá-las. Mas a política, mas e o outro lado? Mas e o Hamas? Eles não citam Hamas, obviamente, porque eles estão falando de um outro lugar ali, mas é uma metáfora isso. Mas e o Hamas? E ele fala, tem gente morrendo, eu preciso salvá-las. Por isso que é tão importante você ter filmes e cultura que não tenha medo de cutucar a ferida imperialista norte-americana e essa propaganda capitalista. Quando eu tava vendo aquele vídeo seu o que fala dos Vingadores, que fala mais ou menos isso tudo que você falou sobre o medo de aprofundar questionamentos e tal, eu lembrei de um episódio do Black Mirror. Não sei se você chegou a assistir no Netflix. Eu assisti algumas coisas de Black Mirror, mas eu não cheguei a assistir tudo não. Eu assisti a primeira temporada e assisti alguns episódios picados por aí. Eu acho que tá na primeira temporada, de um lugar, assim, resumidamente, um lugar que o pessoal fica pedalando o dia inteiro. Parece que eles estão acumulando energia naquele lugar e o trabalho deles é pedalar e quando termina eles vão para um cubículo. Aí no cubículo fica, tipo, assistindo a programação, onde às vezes alguém que está ali, dos funcionários, dos réis mortais que ficam pedalando, eles ganham a oportunidade de ir para um tipo de programa que é como se fosse aquele Ídolos, que o pessoal escolhe alguém pelo talento dele, né? E o filme discute a ideia de uma menina que trabalhava com um cara que é o personagem do episódio. Essa mulher canta muito. E aí ele incentiva ela pra caramba pra ela ir pra esse programa, porque ele ainda acredita que existe ele acredita que, cara, você tem talento, você vai conseguir. Que existe uma justiça de verdade nesse sentido, né? Que existe algum tipo de mérito nisso, né? E aí o que acontece é que, cara, quando ela vai lá no programa, ela canta e o pessoal humilha ela. Até que um dos caras que são os que estão julgando, ele fala assim, cara, cantora você não vai ser, mano, mas a gente tá precisando de alguém no nosso... É como se fosse, tipo, a categoria pornô deles lá, sabe? Tipo, estamos precisando de alguém pra ser gostosinha e não sei o quê, e estamos precisando de gente igual você. E aí acaba que ela, pra sair do rolê de ficar lá pedalando o dia inteiro, ela meio que topa, mas você vê que ela tá num rolê meio depressivo depois disso.
Resumindo, rapidão. Aí o cara fica indignado, tipo, eu lembrei do teu vídeo por isso, porque o cara fica indignado, ele junta grana pra ir no programa, e aí, lá no programa, ele ameaça se matar. Fala, não, eu tô aqui pra acabar com essa palhaçada, Sim. não sei o quê. E os caras, tipo assim, ele tá numa revolta de verdade, né? Sim. E aí os caras na frente dele compram a revolta dele. Fala, mano, a gente tá precisando de um cara igual você, que fala a verdade mesmo. Um cara que mostra o erro do sistema. E compra ele. Aí depois, no final do episódio, passa ele com o programa dele lá, que ele fica com o caco de vidro assim, falando contra o sistema, mas comprado. Uma revolta comprada, Exato, tá ligado? exato. Eu costumo falar que eu também gosto de apontar até as minhas próprias hipocrisias. Porque eu tô falando contra o sistema dentro dele. Aham. Tipo, eu tô de fato usando uma rede social que dá dinheiro para um bilionário. Sim. E aí eu sou fadado a usar isso para me comunicar com as pessoas e tentar conseguir algum tipo de renda para que eu continue fazendo isso. Uhum. Mas quem de fato está lucrando e sempre vai estar lucrando é aquele bilionário. E até falando sobre esse episódio que você citou, isso daí é muito uma crítica até à questão do porquê que pessoas e meninas acabam indo para pornografia ou para prostituição, porque elas veem como uma oportunidade de sair da bicicleta. De sair daquele ciclo que elas estão, né? Então, mas a questão que eu sempre cito é por que elas precisam dessa opção para que elas tenham uma vida digna, né? Eu acho que o maior ponto é isso, não é nenhuma crítica a quem decide ou não. Como eu já citei em outros vídeos, eu sou muito amigo de várias meninas que são atrizes pornô, que são prostitutas. Como eu sou cabeleireiro, eu atendo muita gente de todo tipo e atendo muitas meninas que também são prostitutas, assumidamente, que conversam comigo sobre isso. Então, a minha crítica não é a elas, mas sim ao sistema que faz com que essa opção seja viável. Né? Recentemente teve uma discussão sobre o OnlyFans, onde tinha uma galera que defendia no sentido de, tipo, tava dando um certo empoderamento pra menina, porque ela que tava fazendo o conteúdo dela e não sei o quê. Só que no final das contas é meio que um jogo comprado também, né? Porque mesmo que ela tá fazendo o conteúdo dela, ela tá dando dinheiro igual a gente tá dando pro Discord e pra todo mundo e pro Spotify aqui, ela também tá dando dinheiro pro dono da porra do OnlyFans, no final das contas. Exato, né? Não só do dono do OnlyFans, mas também quem consome, né? Se você olha para quem consome o conteúdo de OnlyFans, em sua grande esmagadora maioria são homens. Sim. Então você tá numa posição em que você tá vendendo o seu corpo de alguma forma, a sua intimidade de alguma forma, só porque tem alguém disposto a pagar por ela. É bizarro. Então, a lógica de você vender o seu corpo e isso ser uma coisa totalmente normalizada que é estranho. Não é em si a pessoa olhar pra isso como uma opção financeira, porque de fato acaba sendo no mundo de merda que a gente vive. E se não tivesse gente interessada, não teria essa opção pra ela. Exatamente. Tem um vídeo meu que rendeu uma certa polêmica, porque dividiu um pouco a galera, que foi um vídeo que eu falei sobre como o cinema ele usa da nudez sobre um ponto de vista, sobre um viés e um olhar masculino. E justamente para excitar o masculino apenas. Então, tipo, nesse vídeo meu, eu cito como o cinema, ele acaba se apropriando de ângulos, de fotografia, de luz, justamente para poder fazer com que a mulher seja um produto. Seja vendável. E muitas vezes isso não serve propósito narrativo para a história. Na maioria das vezes, o sexo ou até a nudez feminina não serve. E a nudez masculina é sempre tida como algo meio de comédia, algo meio cômico, algo meio, tipo, ousado, mas nunca num sentido de que você trata o homem como produto. Também. Então, você já parou pra pensar que o modelo masculino ideal de corpo e atitude, ele é meio que assim um interesse do homem, não da mulher?
Sabe, aquele, Sim. o porte físico, a atitude, Sim. o heróizão lá que resolve tudo, o lobo solitário, igual você falou aí também. Sim. Cara, ele é tipo meio que o fetiche do homem, né, mano? É o fetiche do Não, homem. não é da mulher, né? É o fetiche do homem, total. Vocês cresceram assistindo Dragon Ball Z, vocês foram tudo zoado assim da cabeça. Eu também cresci, tá ligado? Então eu tenho meus problemas também, tipo, de autoimagem. Mas esse ideal não é feminino. Até porque o ideal feminino, muitas vezes, não tem nada a ver com o corpo. Isso é muito louco. Nada, velho. Nada a ver com o corpo. Tem a ver com a personalidade, tem a ver com quão carinhoso ou bondoso a pessoa é, ou com o ousado talvez a pessoa seja. Mas o imaginário feminino, na maioria das vezes, sequer cita o corpo em si. Então, isso é uma coisa totalmente masculina, cara. Totalmente masculina. Tanto que, falando sobre essa questão do feminino também, e a visão masculina a respeito disso, e ainda tratando sobre animes, existe por exemplo, uma hipersexualização absurda feminina nos animes também. Então, pensa que tipo, o nosso imaginário sobre relações amorosas, foi todo moldado em cima de uma mídia que foi totalmente hipersexualizada e feita pra gente ver a mulher como objeto. A dama que precisa ser salva, a mulher que é super hipersensual e que o protagonista sempre é aquela coisa que a menina hipersexualizada e super sensual dá em cima do cara e o cara, não, mas eu tenho meu objetivo é muito maior do que o seu corpo, sabe? Como se ele fosse algo... Tem isso, o próprio Batman é um exemplo disso, porque a dinâmica dele com a mulher gato nos quadrinhos é exatamente isso, ela sensualizando pra ele o tempo todo. Eu lembro de jogar os jogos do Arkham, e tem uma cena que é isso. Ela falando, por que a gente não vai pro meu apartamento? A gente podia passar um tempinho juntos, né? Passamos por tanto perrengue. E ele, não, porque meu objetivo é muito mais importante, sabe? Então você fica meio, tipo... Isso constrói, né? O imaginário coletivo do que é ser homem, né? Sim. Qual que é o papel do homem, né? E da mesma forma, esse mesmo Batman que fala, não, porque o meu objetivo é mais importante, ele se dobra e depois ele vai atrás dela, tá ligado? Fica arrependido e vai atrás da mina que ele tem crush. Então, tipo assim, você tem essa visão midiática como uma tentativa de controlar narrativas, né? Como uma tentativa de controlar, porque a gente tem toda uma visão tanto patriarcal quanto capitalista que tá muito engruvinhada no imaginário coletivo, e também muito engruviada na questão da cultura pop como um todo. Eu queria perguntar pra você, você acha que, tipo, dá pra saber em que grau o que é feito, tipo assim, de propósito e o que é um negócio que já vem, tipo, de dentro da outra geração já, e aí só passa pra frente? Tipo, citando, por exemplo, o Dragon Ball. O Goku é o, tipo, pai ausente... nível master, tá ligado? Sim, mas eu acho que tem coisas que são uma questão de cultural, né? Porque, por exemplo, a sociedade japonesa até hoje é muito machista, né? Então, você tem personagens que vão sempre exalar esse lado. Tanto que a ironia da coisa é que, por exemplo, a gente vê a diferença entre o Goku e o Vegeta. O Goku, ele é o guerreiro super poderoso, mas que é pai ausente, mas que é marido ausente, mas que só quer saber de luta, não quer saber dos filhos, só quer saber de treinar e lutar com inimigos poderosos. E fuder com o filho, dando Senzubin pro céu pra ele descer um cacete no filho. Então, tipo assim, e aí você vê o Vegeta, que era até então, tipo, no começo do Dragon Ball, o vilão, e o vilão que é o pai responsável, o vilão que é o marido responsável. Eu lembro de um diálogo de Dragon Ball, foi Dragon Ball Super, inclusive, porque a Bulma tava grávida, e aí o Goku fala, não, porque a gente precisa treinar para a nossa competição, para o nosso campeonato, taraná. Vamos treinar, Vegeta? E o Vegeta fala, não, mano, a Bulma tá prestes a parir. Eu não vou treinar porra nenhuma, eu vou ficar aqui. E o Goku fica... Pra quê? Ela que vai parir? Aí ele falou, mano, você é retardado, né? Tipo, é uma dinâmica, mas isso, nesse caso, falando do Dragon Ball em específico, eu acho que tem uma questão cultural
mas que tem o patriarcado inserido nela. Sim. Agora, quando a gente fala sobre, sei lá, jogos, vamos citar um jogo, Call of Duty. A gente tem sempre aquela narrativa de que, tipo, imperialista e capitalista norte-americana. A ideia de que, tipo, o exército dos Estados Unidos é um salvador do mundo. Então aí você tem toda uma proposta de narrativa que é vendida pra gente. Então você sempre vai ter a Rússia como vilã, você sempre vai ter algum país do Oriente Médio como vilão, Cuba como vilão, sabe? Sempre são os comunistas. Aí, de fato, existe eles estão tentando te vender uma narrativa. Uma coisa é o Dragon Ball, que você tem questões machistas sendo expostas ali, porque a sociedade japonesa é machista de maneira inerente. Não à toa, falando até sobre como tá diferente as coisas, eu percebo que tá uma leva agora de animes que estão trazendo imagens femininas de uma maneira muito mais realista, como Attack on Titan, Frieren, e você tem outros animes que... Dan, que tem temáticas... Eu tava assistindo agora, mano. Dan. Antes de começar, eu tava assistindo aqui. Maravilhoso, Dan. Mas Dan também, tipo, ele trata de algumas temáticas pesadas e eu acho que ele ainda bebe um pouco da fonte daquele machismo antigo, mas ao mesmo tempo ele trata a Momo, que é uma das protagonistas, como uma pessoa independente, que inclusive salva os amigos em várias ocasiões. Mas assim, quando a gente fala... E aí, se tratando de... Você tem coisas que são propositalmente colocadas como propaganda. Aí a gente vai passar... Vamos falar de uma coisa, por exemplo, filme super mainstream, Transformers. Nossa. Transformers, cara, no filme do Transformers, os Estados Unidos é retratado como aquele exército super inteligente, com veículos militares, caças, e que são super organizados em prol da sociedade, querendo proteger o mundo como um todo. Você tem, tipo, sei lá, Top Gun. Top Gun, pra mim, é um filme que é muito, tipo, propaganda da Marinha. Total. É uma propaganda descarada da Marinha estadunidense, romantizando essa visão daqueles pilotos sobre o que é ser da Marinha estadunidense e tratando eles como os grandes heróis. Nossa, mas vocês são heróis por quê? Porque a gente explodiu o plano do Irã de construir armas nucleares. A gente tacou bomba lá. Mas tinha mesmo arma nuclear? Não sei, mas a gente explodiu. Se tinha, a gente salvou o mundo. É tipo isso, tá ligado? Se tinha, né? Se tinha, a gente salvou o mundo, sabe? Então é complicado. Porque você tem vários exemplos de uma propaganda que serve justamente para moldar o imaginário coletivo. Você vai mais para trás, se você olhar, o próprio Superman. Eu gostei muito do que o James Gunn fez, porque ele mudou um pouco do que alguns quadrinhos no passado tinham como imagem do Superman. Por exemplo, tipo, o slogan antigo do Superman, que era Truth, Justice and the American Way, foi que é tipo verdade, justiça e o jeito americano, foi trocado pelo James Gunn como verdade, justiça e o jeito humano. Olha que diferente. Porque não se trata mais sobre os Estados Unidos, não se trata mais de fronteiras. E por isso que eu falo, tipo, tanto que o Superman fala que, não, talvez ser bondoso seja ser punk. E de fato é. E o Superman, ele trata muito no filme do James Gunn como um cara que não tá ligando pra fronteira. Não tá ligando se ele tá no Brasil, se ele tá no Líbano, se ele tá no Irã. Se tem pessoas inocentes morrendo, se tem crianças, mulheres, idosos, pessoas em sofrimento, ele vai estar lá. Então, só que aí você vai olhar para, tipo, como essas ideias foram moldadas ao longo do tempo, você vai, tipo, perceber que existia propaganda em absolutamente tudo. Tudo. Essa própria ideia aí do jeito americano teve um investimento massivo dos Estados Unidos nessa ideia de que terra da liberdade, aqui você consegue, quando você chega aqui, você realiza teus sonhos. E aí teve um momento da minha vida que eu acreditei nesse rolê de pensar que, cara, lá deve ser muito melhor. Sim. Pelo tanto que esse povo fala, lá deve ser muito melhor. Até a gente saber que não tem uma porra de um SUS lá, não tem o cara, tipo... Cara, recentemente na época da pandemia, teve um cara que ficou entubado um tempo lá, passou... Eu não lembro quanto tempo foi, mas foi um tempo razoável. E quando ele saiu foi entubado, que ele voltou, que curou, sobreviveu a Covid, ele tava devendo pro hospital a casa dele, bicho. O valor da casa dele. Sim. Tem um outro caso recente americano de um senhor que foi diagnosticado com câncer, não tinha como pagar o tratamento e ele cometeu um crime.
E ele decidiu, e ele se entregou e decidiu ser preso porque ele sabia que preso ele podia se tratar do câncer. Olha aí. Então, assim, você percebe, e uma coisa que eu acho que a internet facilitou pra gente também, apesar de a gente ter ainda muita propaganda de coisas bizarras por aí, a internet facilitou a gente em ter uma visão maior sobre como é o mundo. Sim. Quando a gente olha para países do Oriente Médio, a China, tem muita coisa que acontecia, por exemplo, em conflitos que a gente sequer sabia que aconteciam. Só que hoje a gente está vendo tudo ao vivo e a cores, né? Então, quando a gente consegue olhar para os Estados Unidos e você vê cidades que eram exaltadas, como Califórnia, como Nova York, cheia de gente drogada, com cracolândia igual a São Paulo, com pessoas que estão tendo que ficar sem teto, pessoas que inclusive romantizam a ideia de morar dentro do seu carro e tem YouTube só sobre dicas de como ser sem teto. Tipo, tem gente fazendo isso, tem brasileiro fazendo isso. Fazendo um videozinho no YouTube sobre a minha rotina. Aonde você mora? Moro no meu carro. Ai, onde você toma banho? Né? Mas até esse cara tem enraizado na personalidade dele, por causa dessa propaganda massiva, um orgulho que ele não sabe por que ele tem. Com toda certeza. Por isso que eu acho que, eu já falei isso antes, mas pra mim a maior derrota comunista, falando agora de política como um todo, foi cultural. Não foi militar, não foi cultural, porque a propaganda estadunidense foi tão forte e infectou tanto a gente que eu cresci vendo meu tio exaltando os Estados Unidos como se fosse a terra da liberdade, o melhor lugar para se viver no mundo. Eu vejo, tipo, amigas minhas hoje morando lá, que, tipo, se mudaram para lá em busca de um sonho, que estão sofrendo, estão com medo de ser presa, estão com medo de ser deportada pelo ICE ou apanhar para policial. Então, e aí quando você olha, até eu falando até do meu passado, porque minha família é uma família chilena, a gente vai ver o quanto os Estados Unidos sempre afetou a política de todos os países. É surreal, cara. É surreal como eles implantaram ditaduras, derrubaram líderes eleitos. Eu acho que a vantagem de hoje a gente tem internet é que, por exemplo, a gente olha para, por exemplo, o que está acontecendo agora dessa guerra das taxações entre o Trump e o Lula, e a gente está vendo em primeira mão como os Estados Unidos tratam esses tipos de conflito no Brasil. Então, assim, é uma propaganda descarada, é uma propaganda que é absurda. E tudo que a gente consumia tinha um tiquinho daquilo. E como eu te falei também anteriormente, antes da gente começar a gravar, muita coisa de roteiro estadunidense precisa ser aprovado pelo governo americano se você vai citar Forças Armadas. Então, como o Pentágono, ele se compromete também a emprestar equipamentos, locações, justamente para que esses filmes possam ser gravados. Ah, Lucas, mas que filme? Deve ser filme de guerra. Não. Homem de Ferro, Capitã Marvel, sabe? Independence Day. Filmes que, tipo, estão no imaginário coletivo. Filmes que, tipo, que a gente cresceu assistindo. Pearl Harbor. Esse é de guerra, tá? Beleza. Mas, tipo, são filmes que cresceram no imaginário coletivo. E eu acho muito engraçado, por exemplo, porque eu vi um tempo atrás um filme do Estúdio Ghibli, que eu inclusive recomendo todo mundo que estiver ouvindo a assistir, que é um filme chamado Túmulo dos Vagalumes. Nossa, falam que é pesado, né? Eu não vi ainda, mas falam Esse que é pesado, filme né? é pesadíssimo, mas ele, basicamente, ele é o oposto do que depois acontece em Oppenheimer. Ele é outro ponto de vista. Ele é o ponto de vista civil da bomba nuclear. E esse ponto de vista civil não é nem de que levou a bomba na cabeça, é de quem sofreu com os efeitos dela depois. Depois, né? Pois é. E é muito cruel, cara. É muito bizarro quando a gente olha para aquilo ali e sabe que aquilo aconteceu de verdade. É uma história fictícia, mas é baseada em coisas que realmente aconteceram. Então, assim, por isso que eu acho tão importante estúdios como o Estúdio Ghibli para poder mostrar esse tipo de história e mostrar que, tipo, não existia quando se trata do civil, da pessoa que tá morrendo ali, o buraco é mais embaixo, né? Eu lembro de um filme que eu tava vendo um tempo atrás, que eu passei uma raiva desgraçada com esse filme, que é um filme chamado Até o Último Homem, que é um filme do Mel Gibson, que tem o Andrew Garfield como protagonista. Sim, Esse filme conta a história do soldado americano, que eu não lembro...
que eu não lembro o nome, mas ele era médico, e esse soldado americano, ele se comprometeu a não matar ninguém. A meta dele era salvar pessoas no campo de batalha. Até aí você pensa, porra, mano, é uma história biográfica, bonitinha, vamos ver. Só que depois de um tempinho, o filme literalmente, eu não tô nem falando metaforicamente, tá? Literalmente trata as pessoas do outro lado do conflito como demônios e trata os soldados americanos como anjos. Eles literalmente se citam dessa forma do filme. Eu lembro quando eu ouvi eles se citando como anjos salvando os demônios, eu fiquei tipo, gente, vocês só são pessoas num conflito obedecendo ordens, mas só são pessoas. E isso me irritou tão profundamente, porque essa ideia, esse maniqueísmo me, tipo, borbulha, assim. Eu lembro de ter visto esse filme e eu passei raiva. Eu assisti até o fim. Fiquei com raiva até o final desse filme, porque esse é um exemplo de uma propaganda totalmente descarada. E aqui a gente só tá citando política. Eu nem comecei a falar sobre questões de machismo, feminismo e outras coisas, né? Que eu acho que a gente tem todo um imaginário que também foi construído, né? Total. A gente cresceu assistindo American Pie, por exemplo. A gente via passar na tela quente, tarde da noite, num domingo à noite, um American Pie da vida. E até quando, por exemplo, aí eu tô puxando da menina que eu conversei lá, a Pimenta, que eu falei sobre cinema, né? Ela fala um pouco sobre a ideia do feminismo. Ela diz que o TCC dela foi sobre o feminismo no cinema, sobre o papel da mulher no cinema, né? Por exemplo, como a Mulher Maravilha, Amazona, semideusa, resolvida, mas ela vai se sacrificar no final, quase morrer, pelo ser humano mortal, um Zé Ruela. Aquele maluco é um Zé Ruela, mano. Por que a mulher no cinema tem que ser isso? Por que ela tem que ter o calcanhar de Aquiles de eu me apaixonei por aquele sujeitinho ali e agora eu me coloco em perigo pra salvar ele? O cara é um lixo. Sim, inclusive até a maneira como as histórias são escritas, né? Pensando nesse aspecto, você não vê o Superman. Claro, você tem toda a história, tem a ideia de que as suas relações pessoais afetam a sua vida como super-herói. Principalmente a DC tem isso, né? De você ter identidade secreta. O Homem-Aranha fala muito disso, sobre como você tem aquela outra pessoa, só que no caso da Mulher Maravilha, é que me fugiu agora o nome do personagem que é o interesse amoroso dela. Piloto lá, né? Mas eu não vou lembrar o nome dele. Me fugiu agora, eu sou péssimo pra lembrar nomes. Mas eles retratam no filme como se ele fosse a força dela, né? A força dela tá no amor que ela tem. E já os filmes de super-herói tratam a mulher como a fraqueza do herói. Sempre você tem o Homem-Aranha, a fraqueza do Homem-Aranha é quem? A Tia May. A Mary Jane, você tem... então, são pequenos detalhes que acabam construindo essa narrativa, né? Construindo essa ideia de que as mulheres são a fraqueza, o problema, o que vai te ferrar como herói. Não à toa, o próprio personagem do Homem-Aranha, ele se abdica da relação com a Mary Jane em alguns momentos, justamente para poder proteger ela, mas sim ser um herói por completo, sabe? Já a Mulher Maravilha não. Ela só é heroína por completa quando ela salva o homem. Então é diferente, né? Essa visão, de fato. Eu não tinha pensado por esse lado, mas de fato. Parece que o papel da mulher é sempre, tipo, ter que ser complementada, né? Ela não tá completa até que ela... O objetivo, né? Até que algum homem a valide, né? Tem um objetivo esse no final. Tem uma mulher que fala sobre isso, eu esqueci o nome. Eu vi um vídeo faz pouco tempo no Instagram, que assim como aquele Joseph Campbell fez a Jornada do Herói, tem uma mulher que fez uma jornada da heroína, porque ela, falando com esse Joseph Campbell, ele fala que a mulher não tem, tipo assim, qual que é o papel da mulher no rolê da jornada do herói? O papel da mulher é ser bonita e ficar do lado do cara, só. Sabe, não tem mais nada pra ela ali, na jornada do herói mesmo, tá ligado? Sim, de fato. E aí ela faz uma versão feminina, que é o contrário, que é se libertar dessas amarras, que é que o homem meio que joga na vida dela, né? No caso, né? Sim, com certeza.
É que eu não cheguei a ver com relação a isso, então eu não sei direito, preciso dar uma pesquisada com relação a especificamente a isso. Mas a ideia da heroína feminina, eu acho que agora que as pessoas estão começando literalmente a saber escrever mulheres, tá? Sim. Porque, tipo, a gente vê personagens, por exemplo, como a Capitã Marvel. Não sei se você chegou a ver o filme, mas a grande virada da personagem é justamente quando ela percebe que ela não precisa da validação de um homem. Sim, O tempo total. todo, o filme inteiro, ela tá em busca dessa validação de um cara que é o capitão dela, e no fim esse cara é o vilão. É o vilão também. Só que ela é na verdade. extremamente mais poderosa que ele. E ao final, ele convida ela a ter a validação dele novamente. E ela fala, mano, você que se foda. E aí ela pega e dá, solta um poder nele e ele, e derrota ele facilmente. Né? Então eu acho que é interessante também esse tipo de visão. E como algumas mídias estão reescrevendo mulheres. Só que ao mesmo tempo, como eu te falei, tudo é sempre em pequenas doses. Né? Isso é. Eu acho que, principalmente, aqui falando especificamente da Marvel, mas eu acho que filmes de herói, até pouco tempo atrás, tinham muita dificuldade de escrever mulheres. E mesmo quando escreviam de uma forma ok, era só ok. Eles não tinham um pouco de medo de subverter a imagem feminina e de mostrar um outro ponto de vista do ser mulher. Para mim, por exemplo, um grande exemplo de personagens femininas na ficção é o Attack on Titan. Não sei se você já assistiu o Attack on Titan, sim. mas o Attack on Titan, para mim, ele é incrível. Ele é incrível, ele trata personagens como a Hanji, a Mikasa, sabe? Você tem várias personagens ali que são independentes do protagonista. Elas têm as suas... Claro, o foco da história acaba sendo o Eren, porque ele é o centro, ele é o que une tudo. Mas você tem personagens como a Mikasa, como a Hanji, que têm seus próprios objetivos, e a própria jornada da Mikasa, que também tem esse lance de ter uma certa obsessão com o Eren, é justamente uma jornada dela se desvencilhar dele. Só que você tem inúmeras personagens femininas extremamente bem escritas, e eu acho que o ponto positivo pra mim em Attack on Titan é justamente que o autor ele consegue escrever mulheres sem atrelar a elas um papel feminino. Por exemplo, a Hanji, pra mim é um grande exemplo disso. A Hanji, ela simplesmente é uma capitã. Ela simplesmente é uma cientista. Ela simplesmente é uma pessoa extremamente inteligente e que tem seus objetivos dentro daquela trama. Então... dava pra errar, dava pra fazer seguir o estereótipo, mas eu acho que pelo contexto da história ser um lance meio militar, é um pouco mais fácil, né? Na construção do personagem ser uma pessoa mais, sei lá, mais resolvida, né? Eu acho que falta mais mulheres escrevendo mulheres nos outros temas. Porque no sentido do Attack on Titan, sabe direitinho mesmo o jeito que você falou. Inclusive, eu vou soltar uma coisa polêmica que eu vou falar. Pra mim, mulheres são melhores autoras do que homens em termos de mangá e anime. Porque mulheres sabem escrever personagens masculinos e femininas muito bem. Dito, sei lá, o Metal Alchemist, por exemplo, também, que é um anime incrível e que você tem personagens femininas extremamente complexas e diversas. Então, tipo assim, esse é o meu take polêmico aqui. Pra mim, e tem mais um outro... Eu acho que não é o Demon Slayer também, que é uma mulher que escreve? Demon Slayer também é escrito por uma mulher. Outro que... É porque esse em específico não sabem a identidade do autor / autora, que é Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, ninguém soube dizer direito se o autor é homem ou mulher. E isso era muito comum de se fazer. Até a J.K. Rowling fez isso no começo. A ideia de colocar J.K. Rowling é justamente para que as pessoas vissem o livro dela à venda e não ficassem distinguindo se é um livro escrito por mulher, porque existia um certo preconceito em cima da ideia de ser um livro de mulher. Ai, nossa, livro de mulher vai ser romance. Ai, livro de mulher vai ser muito emocionado. E, tipo, não. Você tem histórias incríveis sendo escritas por mulheres o tempo todo. A Greta Gerwig, diretora da Barbie, por exemplo, que fez um filme incrível, e é muito louco isso, né? Porque eu lembro que quando saiu o filme da Barbie, muita gente ficou falando muito, dando discurso, quem lacra não lucra. E o filme da Barbie bateu a casa dos bilhões.
Isso aí você fica, tipo, simplesmente porque foi um filme honesto, escrito por uma pessoa que queria de fato contar uma história e criar crítica e que não tinha medo da polêmica em cima daquilo. Eu acho isso sensacional, sabe? Eu acho isso sensacional. E aí você tem, tipo, histórias sendo hoje reescritas, né, de outros pontos de vista, tratando até de personagens de quadrinhos, como a própria Arlequina, né? E as relações que se estabelecem ali, como por exemplo, você tinha a Arlequina, por exemplo, apenas como um símbolo da menina que sofria na mão do Coringa, que vivia uma relação abusiva. E aí você começa a reescrever a personagem para ser mais do que uma sidekick. Ela acaba sendo uma personagem inteira, uma personagem central para as histórias agora, né? O relacionamento, ela é um grande exemplo de personagem bissexual, por exemplo. As pessoas fala um pouco disso porque as pessoas se atêm muito à relação dela com o Coringa. Então, assim, as coisas estão mudando. As histórias estão sendo reescritas e até a crítica social, principalmente em quadrinhos. Eu acho que quadrinhos e anime e mangá têm sido um pouquinho mais ousados nas críticas do que filmes, tá? Porque o filme depende de muito orçamento e depende de um certo lucro garantido. Então, os investidores normalmente têm muito medo do que vai sair no filme ali. Então, eles têm medo de ter certas mensagens. Só que quando a gente fala de quadrinhos, porra, teve uma época da Marvel em que o próprio Capitão América foi revelado, tá, mas tem toda uma trama por trás, mas foi revelado como nazista. Tipo, tem uma história que inclusive tem um painel icônico do Capitão América falando Hail Hydra, né, que é basicamente o Heil Hitler da Marvel, né? Então, tipo assim, você vê que esses autores que dependem um pouco menos do dinheiro, eles são muito mais ousados na crítica, né? Então, é isso. Eu sinto que a indústria do cinema ela acaba tendo um pouco de dificuldade de escrever esses personagens por causa do lucro. A coisa que a Pimenta falou quando trocou ideia comigo sobre cinema foi que ela via o cinema brasileiro como um cinema de resistência, porque ele é um negócio mais feito assim na raça, meio MacGyver, com grampo, chiclete e ação e vamos embora, né? E ele acaba, tipo assim, com menos amarras, né? Por ele ser um negócio mais underground, né? Exato. E é justamente isso. Eu acho que o quão ousado um filme ou uma série vai ser tá diretamente ligado ao quanto dinheiro foi investido nele. Então, quando você tem um filme como Ainda Estou Aqui, quando você tem um filme como Marighella, que tem um orçamento que é baixíssimo comparado a qualquer outra produção cinematográfica no mundo, e aí eu não falo só dos Estados Unidos, seja britânica, seja francesa, seja coreana, tem muito dinheiro pesado rolando. Então, quando você fala de produções que não têm uma grana tão alta, eles conseguem ter uma visão um pouquinho mais crítica. E é muito louco também pensar que a ironia é que, por exemplo, várias produções brasileiras são investidas recebem investimentos de grandes bancos, tipo Itaú, sabe? E eles criticam justamente capitalismo, criticam justamente a ditadura e outras coisas que várias dessas grandes empresas também tiveram envolvidas em algum ponto. Mas ao mesmo tempo, como a intenção deles é lucrar, o capitalismo ele ele não tá se importando em ser coerente. Eu já fiz um vídeo também que eu falei sobre isso. O capitalismo não liga em ser coerente. Então, se eu quiser pegar e vamos supor que a partir de hoje, desse podcast daqui pra frente, todo mundo aceitou a ideia anarquista ou comunista ou de extrema esquerda como a regra social. Todo mundo concorda. O capitalismo, ele vai se adaptar a isso. Ele vai se adaptar a isso e ele vai vender da mesma forma que, citando de volta o que você falou sobre o episódio do Black Mirror, ele vai pegar aquela coisa que é polêmica, do cara com a faca no pescoço ameaçando se matar em TV aberta, e usar aquilo para lucrar em cima desse modelo. Vai virar produto. Então vocês querem revolução? Então vamos vender revolução. Não à toa, por exemplo, você tinha teve até uma época no cinema que a gente tinha muito filme de distopia. Tipo, só filme de distopia. Jogos Vorazes. E aí depois você tinha o Livro de Eli. E aí depois você tinha, tipo, como que é? Tem um do Will Smith que ele tá sozinho com o cachorro. Me fugiu o nome agora. Eu sei qual que é, cara. É um que ele tá sozinho. Eu sei qual que é. Nos Estados Unidos. E aí tem um monte de zumbi
que é meio vampiro, assim, na verdade. Sim. Enfim, mas teve uma época que você tem todo esse lance de filmes de distopia, porque, gente, já que você está vendendo a ideia de distopia e a distopia do mundo capitalista pós-guerra, vamos vender para vocês então. Então, tipo, tem sempre essa adaptação de narrativa para poder vender o que for mais conveniente, enquanto estiver dando lucro, né? Sim. E é um negócio que, assim, o capitalismo ele é o próprio X-Men, né? Um modelo da mística, ele vai se transformando no que ele quer, né? Porque, tipo, um exemplo muito parecido com isso é a indústria da música, cara. No geral, né? Assim, é difícil aparecer alguma coisa que seja criativa, ou nova, ou diferente, ou original, sim, né? Porque, tipo, cara, 5 minutos depois de aparecer, mano, eles já estão transformando numa linha de produção, de similares. Igual a indústria farmacêutica, tá ligado? Tem o medicamento de linha e o genérico que vem a roda atrás. A indústria da música é isso hoje, né? Inclusive, eu tava vendo até uma entrevista do Naldo, a primeira vez que eu vi o Naldo ser coerente. Ele falando sobre como a indústria da música, você quer ser número 1 nas paradas de sucesso? Tenha dinheiro para investir. Por que o mesmo artista, ou uns artistas que surgem do nada, simplesmente bombam? Porque eles têm alguém para poder investir dinheiro neles. E poder colocar 500 mil reais numa faixa que vai bombar no Spotify, que vai bombar no Google, que vai bombar no YouTube, que vai ter clipe, que vai ter não sei o que vai estar na rádio, que vai estar no programa. É tudo uma questão financeira mesmo. Se você tem grana, você consegue botar sua música em qualquer lugar. Não à toa, o sertanejo, por exemplo, até falando sobre música criada para as massas, ele é muito... você tem todos os caras que são muito apadrinhados pelo agro, por exemplo. Sim, total. Apadrinhados real pelo agro. Então você tem pessoas que estão também tentando vender uma narrativa. Em matéria de cultura, cara, a música sertaneja teve um papel tão interessante que ficou pra trás em troca dessa, sabe, o que é vendido hoje como sertanejo é tipo pessoas burras, cara. Sabe, é tipo, dois modelos de, assim, pode ter outras coisas, eu posso estar sendo bem generalista, mas quase tudo que eu conheço de sertanejo de hoje, ou é o corno chorando no bar, bêbado, ou é o cara, peguei todas ontem à noite e bebi todas e eu sou assim mesmo. Sabe? Também um lance de ostentação também. Então você tem muitos caras do sertanejo que estão fazendo músicas de ostentação. Só que eu acho que isso não se resume só ao sertanejo. Eu falo que, por exemplo, eu lembro de um tempo atrás estar conversando com um amigo e sobre como eu falei que o rock hoje, o rock que tem algum tipo de mão no mainstream, ele desculpe o palavreado, ele é muito pau mole, porque ele não tem nada a se dizer. Porque, por exemplo, quando você tem uma sociedade em que para você ter uma banda de rock e você ter, sei lá, instrumentos, você ter um lugar para poder gravar, você ter equipamentos para você poder tocar, para poder se apresentar, você ter oportunidades para poder tocar em lugares de maneira tão escassa e tão difícil, quem tem voz e quem tá na rádio, quem tem algum tipo de visibilidade, é gente que cresceu em apartamento e o papai conseguiu comprar a guitarrinha pra ele, paga o estúdiozinho pra ele e faz as coisinhas pra ele. Então, tipo assim, não tem nada pra dizer. Então acaba sendo meio higienizado. Você tem, claro, algumas bandas que estão tentando sobreviver e trazer uma mensagem interessante, sabe? Tipo, até falando do cenário do rock. Project 46, Surra, Dead Fish. Você tem bandas que são muito fodas, assim, e que estão na luta, mas eles nunca saem do underground. Eles nunca vão sair do underground, eles nunca vão furar uma bolha, justamente por uma falta de investimento, falta de oportunidade e falta de interesse. Porque é muito mais fácil para um produtor colocar uma banda inofensiva para abrir o show de qualquer banda, tipo Eagle Kill Talent. Eu já fiz vídeo do Eagle Kill Talent também. Gosto, acho uma banda muito boa. Mas, tipo assim, é uma banda inofensiva. Que foda-se o que eles estão ali dizendo na música. Canta em inglês, inclusive. Então o brasileiro tá cagando ainda mais, em dobro, para o que eles estão dizendo na música. É muito mais fácil você botar uma banda que é inofensiva politicamente e pra tocar, e que eles são competentes pra caralho, tocam pra caralho. Já vi vários shows deles. E eles são muito bons. Inegável isso, mas só que eles estão ali
também por uma questão de que é o que é mais fácil. É mais fácil de digerir. Então, se você pega e você bota pra abrir o show, sei lá, do System of a Down, e aí você bota uma banda extremamente politizada como sei lá, Black Pantera, Project 46, existe uma certa dificuldade das produtoras de olhar pra esse tipo de coisa e falar, putz, mano, esses caras... Eles estão falando de uns assuntos meio cabeludo, não sei se eu tô afim de dar espaço pra esses caras. Você percebe que existe uma série de barreiras pra se quebrar pra você ter algum lugar. E mesmo quem quebra algumas dessas barreiras fica parado em algum ponto. E o limite, o que limita o teto de uma banda é o dinheiro. Totalmente o dinheiro. Uma banda, um grupo, uma dupla sertaneja, um rapper. E eu não vou falar que toda dupla sertaneja só fala merda, porque eu tenho certeza que tem uma galerinha aí que nem é conhecida e tá no underground e faz músicas legais, fazem músicas que tem alguma mensagem que seja interessante de ser passada, mas não é interessante num quesito mercadológico, porque a gente precisa manter uma certa mentalidade nas pessoas e a gente precisa vender um certo padrão. Não à toa, por exemplo, como eu citei pra você, o sertanejo acaba tendo muita gente vendendo hoje ostentação, porque é um assunto, e a ideia de meritocracia, porque a ostentação vem sempre junto com a meritocracia. Eu ostento porque eu mereço. Eu ostento porque eu fiz por merecer. Eu ostento porque eu sou trabalhador e eu cheguei aqui e eu posso andar com a minha Hilux com 4 putas na picape. Pago as prostitutas de luxo, sabe? Então, tipo assim, essa ostentação, ela vem junto do tema da meritocracia. Inclusive, até citando um outro assunto externo, recentemente a China começou a proibir em redes sociais ostentação, conteúdos de ostentação. Isso é muito interessante de se pensar, porque eles proibiram esse tipo de conteúdo porque eles não querem vender essa ideia de que você precisa disso como uma meta de vida, como objetivo de vida, porque você acaba tendo, tipo, lá, né, até por toda a política, tipo, dado todas as proporções aí e tudo que tem de bom e de ruim, é infinitamente melhor do que o que a gente tem aqui em termos de oportunidades. Se eu não me engano, 9 a cada 10 jovens de até 30 anos têm casa própria. Tipo, sério? 9 a cada 10. Tipo, é bizarro. E você pensa que aí nisso, por isso eu entendo quando eles pegam e falam, putz, mano, eu acho melhor a gente proibir esse tipo de conteúdo, porque eu sou anarquista. Todo mundo ia falar, nossa, Lucas, mas você tá defendendo a censura? Eu não tô defendendo nada, eu só tô falando que é interessante, né? Que é interessante esse tipo de visão, porque enquanto aqui no Brasil a gente também tá, tipo, tá rolando solto essa ideia que é difundida na indústria de que você precisa, se você trabalhar muito, você vai chegar muito longe, lá tá totalmente contrário. Lá tá totalmente tipo, você precisa trabalhar o suficiente, mas você precisa ter casa própria, você precisa viajar, você precisa de outras coisas. Os objetivos são completamente diferentes. E até quando eu te falei no começo da conversa de que a internet também veio para bem porque a gente acaba conhecendo outras culturas, é justamente porque eu lembro que teve o caso do TikTok, que foi banido nos Estados Unidos, né? E aí os americanos se sentiram meio que órfãos de uma rede social tipo TikTok, e eles entraram numa rede social chinesa. E é uma rede social chinesa, que é tipo a TikTok, que mostra a realidade chinesa. Então os americanos começaram a ver que tudo que venderam para eles a vida inteira, através de cinema, de música, de cultura como um todo, de jornal, de TV, era uma mentira. Total. E aí hoje eles estão tendo contato com pessoas que vivem lá e eles ficam tipo, caramba, eu achava que vocês estavam fodidos, mas os fodidos aqui é a gente. Né? Total. Que doideira, isso é muito interessante. Cara. É muito interessante. Cara, a gente tá caminhando pro finalzinho aqui, velho. Então eu acho que a gente conseguiria resumir essa nossa conversa em não confie em ninguém, né? Tipo... Eu acho que é importante sempre checar a fonte das coisas. Eu acho que é importante sempre ter um olhar crítico a respeito de tudo que você consome. Eu acho que é essa a real mensagem, assim. Ter um olhar crítico em absolutamente tudo que você consome, porque absolutamente tudo é carregado de alguma ideologia. Então, você só precisa... Você saber disso vai te libertar do que você quer absorver para si ou não. Não existe o bonzinho, né, cara? Não. É você ver, tentar entender qual que é o interesse por trás daquilo que estão tentando passar pra você como entretenimento, né? Porque, exatamente, assim como eu falei no comecinho
sobre o guilty pleasure, que é aquele negócio que você, quando você assiste, você não quer pensar. Tem muita coisa que é entretenimento que eles passam pra você, tipo, falando que é exatamente isso. Que é um negócio pra você só curtir sem refletir muito. E aí tá lá dentro, né? E a mensagem tá lá, e ela tá plantando uma sementinha na tua cabeça. Não à toa a gente tem toda uma onda de pessoas extremamente conservadoras, com visões extremamente machistas, mas porque elas foram educadas não só pelos pais, mas também pela música, pelo filme, pela série de TV, pelos desenhos que você cresceu assistindo. Tentar aprofundar o olhar em tudo que a gente consome, né? No Com intuito toda de, certeza. construir uma personalidade crítica mesmo, que é exatamente o que nenhum governo tem interesse, né? Que é você Com toda conseguir, certeza. né? Você conseguir olhar lá e entender, não, peraí, aqui tá errado, tem algum interesse estranho por trás disso daqui, né? Não é interessante para os grandes líderes e ditadores e grandes empresários que as pessoas tenham consciência. Então, é por isso que é tão importante. Por isso que o meu trabalho eu trato com tanto carinho, mesmo levando paulada o tempo todo. Porque para mim é muito importante tentar abrir um pouco a cabeça das pessoas a respeito disso e de tudo que a gente consome, né? Importante demais. Cara, eu quero fazer uma última pergunta pra gente encerrar Bora. aqui, que é a pergunta que dá nome pro podcast. Eu quero saber quem o Lucas Piex, anarconerd, pensa que ele é. Quem eu penso que é. Engraçado, porque há um tempo atrás eu pensava que eu era uma coisa, mas eu acho que era só minha depressão falando, tá? Então eu não vou falar o que eu pensava a respeito de mim. Mas eu acho que eu sou apenas um pai, eu sou um marido, eu sou um cabeleireiro, eu sou uma pessoa ordinária no mundo ordinário que só tenta olhar de maneira crítica para o mundo ao meu redor. Eu acho que é isso que eu sou. Uma pessoa que tenta olhar de maneira crítica para o mundo ao meu redor. Maravilhoso. É isso, mano. Muito obrigado, cara. Cara, ó, assim, mano, eu curti demais esse papo e assim, Curti pra caralho. aguarde novos convites aí, você vai voltar. Bora. Falar sobre outros assuntos, outras coisas, dar risada junto. É nóis, adorei. Adorei participar, muito obrigado pelo convite. Desculpa ter demorado tanto pra participar, minha vida tava um caos, você sabe. Mas finalmente deu certo e eu tô muito feliz de ter participado, de verdade. Ô, velho. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui depois dessa conversa aprofundada sobre os tentáculos do sistema querendo fazer a nossa cabeça. Exato. Um abraço e até a próxima. Tchau. Até mais.